Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Como é que estão por aí? Nós por cá, né? Mas quase criando escamas, né, pessoal? Mas bateu-lhe água no Rio Grande, né? Que na fronteira faz 2 semanas que a gente não via o astro-rei, né, pessoal? Forte, assim, o sol. Hoje apareceu, né? As traíras andam pastando colina fora, né? As aguadas tudo cheia, né, pessoal? Mas águas e águas. Então a gente vai ver se tira o mofo, né, pessoal? Botar o chapéu, as botas, né? O pala para a rua, para tirar o mofo e a gente colocar as lidas em dia aí, né, pessoal? Foi muitos dias de chuva, né? Esse pessoal que estuda o clima aí, né, pessoal? Diz que há 30 anos atrás, o mês de agosto, o percentual de agosto é 120, né? 112, 120 milímetros de chuva no mês de agosto. Só que esse agosto choveu 340 milímetros até agora. Então é muita água mesmo, de verdade. Né? Então há 30 anos atrás eles falaram que teve uma cheia muito grande, que chegou a 200 e poucos milímetros, mas a gente já vai com 300 e pico. Né? Então é muita água. Né? E quem planta aí sabe, né, pessoal? Tá ficando uma loteria plantar. Né? Tá difícil, né? Tá muito difícil de se plantar e de se colher. Né? Então o pessoal do agro, os cientistas aí, né, pessoal do agro já chegaram à conclusão que daqui, seguindo assim, né, pessoal, a cada ano essas enchentes aí, né, o El Niño, o Laninha, né, essas mudanças climáticas, o aquecimento global, vai faltar o alimento nas prateleiras de mercado. Não tem como colher, como plantar, né, com essas catástrofes, vamos dizer, né, pessoal. Então é muita chuva, né, muita chuva mesmo. E agora já a meteorologia marcando geadas, né, pessoal? Vai cair a temperatura bruscamente, 0 grau, 1 grau, sensação térmica de bem menos, né? Agora no final desse ano. Então não tem saúde de ferro, né, pessoal? A gente tem que estar, né, se alimentando bem, se agasalhando bem, né, pessoal? Porque é tudo junto e misturado, né? Então não tá fácil plantar, né, pessoal? E a saúde também, né? As crianças, os idosos são os que mais sofrem, né? Mas essas enchentes sempre teve, né, pessoal? Sempre teve. Quem teve o privilégio de viver o Rio Grande Antigo, a gratidão, né, pessoal, de ter vivido o Rio Grande Antigo, a gente diz, mas há 30 anos atrás ainda era antigo, né? Os trabalhos braçais, né, as plantações, né, tudo com tração animal, que ainda tem até hoje, né, pessoal? Mas a gente se baseava no clima, o gaúcho antigo, o agricultor, se baseava pelas enchentes, né? Enchente Santa Rosa, que é agora em agosto, o dia 29 de agosto. Mas 10 dias antes, ou 12 dias antes ou depois, sempre dava essa enchente. Mas era 2, 3 dias de chuva, não semanas assim. Então o gaúcho já se precavia, já sabia, aquilo ali era um ciclo já, todos os anos a mesma coisa, a gente já chegava essa época, sabia, né? Passou a Santa Rosa, a terra já estava preparada, com calcário, pó de rocha, né? Tudo já gradeada, né? O pessoal esperava essa enchente aí, para depois seguir plantando, né? Milho, feijão de cordas, abóboras, mugangos, enfim, variedades, né? Das colheitas. Aí depois, quando vinha a enchente de São Miguel, que São Miguel é 29 de setembro, 10 ou 12 dias antes, ou 10, 12 dias depois, vinha. Então, quando essa chuva, né, a enchente de São Miguel vinha, as plantas já estavam brotando, germinando bem, né, pessoal? Mas não era grandes estragos como agora, né? Então a gente se baseava assim o clima, né? Enchente de Santa Rosa e enchente de São Miguel. Que era certo, né, pessoal? Era certo aquilo ali, né? Mas o redemoinho existia, algum redemoinho chamavam, né? Mas hoje em dia tem esses tornados aí, né, pessoal, avançando, né? Uma catástrofe, onde cruza, arranca tudo, termina com tudo, né? Muitas percas, né? Aqui muitas famílias desabrigadas, mais de 400 famílias, né? Perderam, né, enchente, né? Invasão de água dentro das residências, quedas de árvore, caiu granizo também, né, pessoal? A gente passou o videozito aqui. Foi uns granizos pequenos, mas quantidades, né? Então isso aí afeta a plantação toda, pessoal. Então não tá fácil, né, pessoal? Tá uma loteria lidar com a terra e com as plantas, né? E não dá para se basear mais, né, pessoal? Enchente Santa Rosa e São Miguel era antigamente, né? E era certo, né, pessoal? Então a natureza toda alterada, toda abalada, né? Já tem sabiá floreando, né, pessoal? O sabiá não é dessa época, o sabiá começa a cantar na entrada da primavera, lá no meio de setembro.
Nós temos terminando o agosto, sabiás já andam cantando, as flores tudo brotando, germinando, as videiras, as parreiras já estão com brote alto, né, pessoal? Então os mais antigos aí sabem, a gente podava videiras sempre na minguante de agosto. Agosto já não dá para podar mais, né, pessoal? A gente plantava na minguante, que na minguante as plantas ficam dormentes, né? A seiva fica toda na raiz. Então a gente já em agosto podava e ela chorava. Chorar o que que é? Já está fazendo a seiva, né, pessoal? Então agosto não dá para podar, é perigoso matar a videira, né? Então a gente está ficando com as podas, a gente podou bastante em maio e junho, né, pessoal? E julho também, daqui a um tempo já vai ser descartado, que fez uns calorão imenso em julho, né, pessoal? Então as plantas, né, pessoal, sentindo. E a saúde também, né, pessoal? A gente tem que cuidar, porque a gente não é de ferro, né? Então não é fácil, né, pessoal? Plantar e colher no Rio Grande, né? Mas é bíblico, né, pessoal? Lá em outros países aí, terremotos, né, pessoal? Terremotos grandes, né? E vulcões também à tona, né? Aqui no Mato Grosso, um incêndio, né, pessoal? As queimadas, não tem uma gota de chuva para apagar o fogo. E a gente aqui com água demais. Mas é a lida, né, pessoal? É o nosso planeta aí todo, né, pessoal? Assim, desse jeito. E também, né, pessoal, do Rio Grande Antigo, a gente trazia o cortar tormenta. Né? Então, cortar tormenta, né, pessoal? Cortar as tormentas era os benzimentos, né, pessoal, do antigo. Né? Independente de religiões, né, pessoal? Era a crença do gaúcho, a fé, né? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né, pessoal? Então, o que liga na terra, liga no céu, né? As coisas espirituais não tem como explicar, né, pessoal? Não é de explicar, é de sentir, né? E não é todos que sentem, né? Tem que ter os olhos espirituais, né, pessoal? É outro plano, né? Mas a gente que lidava no campo, quem é rural aí sabe, a gente vinha chegando, né, da lida com os animais, e o tempo se armava sempre pro lado dos castelhanos. Né, pessoal? A gente mora na fronteira aqui, né? Então quando se arma pro lado dos hermanos aqui, que fica preto o céu, pode deixar que a coisa não é bonita, é tormenta mesmo. Né, pessoal? Então sempre um índio gritava, ou alguém gritava, né? Ó, se armou pro lado dos castelhanos. E já saía um chiru, uma chirua, né, pessoal? Com um objeto cortante na mão para cortar a tormenta, né? Que é as rezas aí, né, pessoal? Para cortar a tormenta. Saía com machado, geralmente machadinha, né? Um facão, né? Ou adaga, um objeto cortante, né, pessoal? Mas saía sempre com poder e autoridade na frente, né? Que é o poder no nome de Jesus Cristo e a autoridade do Espírito Santo, né, pessoal? E já cortava ali, faz a reza, enterra o machado no chão e a tormenta passa, né, pessoal? Parece mentira o que é a fé, né? Passava a tormenta, né, pessoal? Então você corta a tormenta, né? Os raios, trovões, granizos, né? Tornados, furacões. Só não se corta a chuva, né? Porque a chuva é bem-vinda, né, pessoal? As coisas, né? As forças da natureza do bem são bem-vindas, é coisas que o nosso Criador criou, né? Saindo fora disso não é do Criador, né, pessoal? Então, tem que ter a fé, né, pessoal? E o cortar tormenta era isso, né? O meu pai fazia a cruz de erva, né? Da erva mate ele fazia uma cruz na mesa, assim, com 4 braços iguais, né? Fazia uma reza ali para passar a tormenta, né, pessoal? O meu avô fazia cruz de sal, né? A minha mãe queimava ramos, que colhia os ramos na Páscoa, né? E ela sempre tinha ramos, né? Em cima na porta do galpão, na porta da cozinha. Então ela queimava e benzia a tormenta com ramos, né? A outra, minha avó paterna, era evangélica, já pegava a Bíblia e ia orar o Salmo 91, né, pessoal? E parece mentira, né? A gente sai para fora e se abre a tormenta mesmo, né, pessoal? O que é a fé, né? Então era assim o cortar tormenta, né, pessoal? E a minha avó era com a machadinha, né? Então, quando gritava, se armou pro lado dos hermanos, já sempre alguém saía e cortava, né, pessoal? Faz a reza ali, né? E enterra e deixa passar a tormenta, né? Então vem a chuva e é os livramentos, né, pessoal? As crenças aí, né? O que é ligado na terra é ligado no céu. E até hoje tem muita gente que faz, né, esses benzimentos, né? Assim como as plantas medicinais que a gente em seguida está postando aí, né, pessoal? Tinha simpatias e benzimentos, né? No Rio Grande Antigo. E ainda tem, né, pessoal? Então a gente tem que passar, né, compartilhar com os mais novos, né? Essa geração mais novos, né, os adolescentes, só ouvem falar, não presenciaram, né? E a gente teve o privilégio, né, pessoal, a gratidão de viver, né? Aprender essas coisas todas no Google de Galpão, né, pessoal? Nos dias de chuva, depois que estava ali, né, fazendo as lidas, debulhando milho, geralmente, né, pessoal?
fazendo um trabalho com corda lá, né, artesanato em couro, sempre tinha os comentários, né, aquele chimarrão e a roda de prosa e a gente aprendendo com eles, né, essas rezas de cortar tormenta. Então era isso aí o videozinho de hoje, né, pessoal? Vamos se preparar, dar uma limpada no borrai, né, no fogão de lenha, lixar, limpar a chaminé, tirar picumã. Faz mais de 20 dias que o borrai tava encostado, né, pessoal? Muito calor, né? Muito aquecimento, não precisa acender o fogão agora, vai cair a temperatura de novo, então não tá fácil a lida, né, pessoal? Se quiser mentir, é falar no tempo, como diz o gaúcho, né? Então era isso aí o videozito de hoje, né, pessoal? Falando das enchentes, né, Santa Rosa e São Miguel, que ainda tem, né? Mas agora tem o El Niño, tem Laninha, então essas mudanças climáticas não dá para se basear mais para mexer na terra, né? É uma loteria plantar. E o cortar tormenta é isso aí, né, pessoal? A fé de cada gaúcho, a crença, né? Nos pagos do sul. Deixe seu joinha aí, né, pessoal? Para fortificar o canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. Até o próximo vídeo, né, pessoal? E Deus no comando sempre.